Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia a igreja celebra a memória da Virgem Maria do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Neste monte, aonde o profeta Elias contemplou a ação de Deus, que defendeu e assim fez vencer a verdadeira fé. E no final do século XII, alguns homens subiram esta montanha para viver uma vida solitária neste lugar, uma vida contemplativa. E ali entregaram aquela montanha, consagraram-se, por assim dizer, a Nossa Senhora, a quem pediram um auxílio. Décadas depois, Nossa Senhora aparece a um desses monges, chamado São Simão Stock, e revelou-lhes como rainha daquele lugar, rainha do Carmelo. Deu-lhe inclusive a veste, para que pudessem se revestir então do escapulário de Nossa Senhora, e prometeu os seus cuidados maternos a todos que portassem tão bela vestimenta. Ainda hoje, lembramos com muita piedade o escapulário que em tantos lugares, por tantos católicos, e quiçá todos, devemos usar como sinal de carinho, de pertença, de consagração à Virgem Maria. E nesse dia, enquanto celebramos esta memória, o Evangelho da missa, o Evangelho deste dia, Mateus 12, 46 a 50, nos apresenta a cena de Jesus num primeiro momento um pouco desconcertante, onde Jesus fala com os seus interlocutores, dizendo-lhes a respeito da sua família. Diz Mateus que enquanto Jesus estava ali, falando às multidões, a sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, queriam falar com ele. Vale lembrar que aqui a expressão irmãos é a forma habitual no Oriente Médio para nomear todos os parentes próximos. Não eram exatamente filhos de Maria, que além de conceber Jesus de modo original, permaneceu para sempre virgem. Aqui estão os parentes de Nosso Senhor. Muito provavelmente São Tiago, um outro parente chamado José, São Simão, São Judas. E a resposta de Jesus, que depois de lhe questionar, quando vieram lhe informar, ele vai simplesmente interrogar a todos: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece um pouco severo, parece querer cortar os vínculos familiares, mas com certeza não foi esta a sua intenção. Santo Agostinho, ao comentar esta passagem, perguntava-se: acaso a Virgem Maria eleita para que dela nos nascesse a salvação e criada por Cristo antes de ser Cristo nela criado, não cumpria a vontade de Deus? Sem dúvida a cumpriu, e perfeitamente. Santa Maria, que pela fé acreditou e concebeu, tinha em mais ser discípula de Cristo que mãe de Cristo. Recebeu maiores graças como discípula que como mãe. E com isso, então, nesta belíssima frase de Santo Agostinho, fica evidente que Nosso Senhor quer concentrar a atenção naquilo que ele mesmo diz, que quem segue a Ele, este sim, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, este é seu irmão, é sua irmã, é sua mãe.
A maior grandeza de qualquer criatura, portanto, é cumprir fielmente os planos que Deus lhe traçou. E sem dúvida, Maria, como qualquer outra boa mãe, se sacrificou muito pelo seu filho, mas mais do que tudo, por meio dela, nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. Não por acaso que o Catecismo da Igreja ensina que os pais devem crescer com alegria e ação de graças quando Deus chama os seus filhos para o Senhor. E Nossa Senhora foi nesse sentido muito solícita ao querer de Deus. Hoje, ao recordar Nossa Senhora do Monte Carmelo, pedimos a ela que nos ajude a abraçar com alegria o chamado que Jesus continua a nos fazer e assim, obedecendo aos planos divinos para nós, possamos sempre mais honrá-lo por meio de uma vida santa.